Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de nosso Pai, que está no céu, e do Messias, nosso irmão mais velho, esteja com vocês e com a família de vocês. Hoje, o vídeo de hoje é para aqueles que ainda estão cegos, seguindo o sistema religioso. Hoje eu quero fazer uma leitura do livro de João, capítulo 5, do verso 19 em diante. João 5, do 19 em diante, onde fala que o Messias explica a sua missão aqui na terra para as pessoas. Essa passagem eu achei muito interessante e importantíssima para aqueles que ainda estão cegos e para aqueles que não querem enxergar a verdade, não querem aceitar a verdade. Olha o que diz aqui em João 5, 19 em diante. Então lhes falou o Messias: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Se seu Pai tem boas obras, certamente o Filho vai copiar ele, vai seguir ele nas boas obras. Mas se seu pai, infelizmente, faz obras ruins, a chance do filho também se perder é grande. Porque o pai é espelho para o filho. E toda boa obra que o pai fizer, o filho vai se espelhar nele e fazer o que é correto. Então, vocês que crê, que acredita nesse Deus de Israel, que manda matar, que destrói, nada constrói, somente destrói, é certo? É um bom pai? Vocês já pararam para pensar por si próprios e analisar como a palavra pede? Examinar as Escrituras? Será que esse Deus que mata e que manda matar é um bom pai? Ou é um pai ruim, mau, perverso? Por isso que eu digo, leiam com calma e atenção, examinem as Escrituras, peçam entendimento para o Pai. Continuando, verso 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Se seu Pai o ama, ao qual a palavra diz que o amor é benigno, é passivo, o amor só constrói, nada destrói, o amor não mata, o amor não arde em ciúmes, o amor não sente inveja. Então, quem faz a prática do amor não pode matar, não pode ser ruim. Lembra do que o Messias falou? Ou é bom ou pratica iniquidade. Não tem esse negócio de fazer o mal e ao mesmo tempo fazer o bem. Ou o caminho de destruição ou o caminho de vida eterna. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Aqueles que ouvem a voz do Messias, está ouvindo a voz do Pai também, e vai para a vida eterna. Então, se o Messias diz, não chameis ninguém de pastor aqui na terra, porque só ele é nosso pastor, ouça a voz dele e chame somente a ele de pastor. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Se você obedece o Messias, está obedecendo o Pai. Entende? Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Está vendo? Se você obedecer ao Messias, certamente obedecerá ao Pai que está no céu. Porque o Pai o enviou a ele para nos dar o exemplo de tudo que é correto de fazer para que possamos adquirir a vida eterna. Siga o Messias,
nosso irmão mais velho, e a ninguém mais aqui na terra. Porque se você seguir a ele, certamente, com certeza, terá a chave da sua casa lá do reino dos céus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não vai para julgamento quem ouve o Messias e faz as coisas que o Messias pediu para fazer. Não fica para julgamento. Mas passou da morte para a vida eterna. Viu? Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Pai, e os que ouvirem viverão. O Messias está dizendo que os mortos ouvirão a voz deles e viverão. Quem eram os mortos que ele estava falando? Quem são os mortos? Aquele a que não quer ouvir a sua voz, aquele que não quer seguir o Messias, está morto, porque não vai adquirir a vida eterna. Mas todo aquele que estiver no caminho de morte, como muitos estão seguindo um sistema religioso e praticando iniquidades, se ouvirem a voz do Messias e deixar, se batizar, se arrepender das coisas que faz e passar a praticar o que é certo, o que é correto, viver na justiça, ser justo, então do caminho de morte ele vai para o caminho de vida eterna. E o Pai o perdoa e passa a contar daquele dia em diante que ele se arrependeu, se batizou em espírito, em entendimento, e passou a praticar o que é correto. E nunca mais voltou ao caminho do erro, da morte. Porque assim como o Pai tem vida em si, mesmo também em si mesmo, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, ressuscitando os mortos que adquiriram a salvação. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, viu? E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, do julgamento. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O Messias, nada ele fez da vontade dele, mas sim de toda a vontade que o Pai o concedeu e disse e explicou bem para ele. E assim ele fez como o Pai pediu que ele fizesse, por amor ao Pai e por amor a seus irmãos. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Bom, nós vimos aqui o objetivo do Messias aqui na terra, chamar todo aquele que quiser ir para a vida eterna, seguir ele e a mais ninguém aqui na terra, fazendo a vontade do Pai que está no céu através do Messias, porque ele é a nossa porta, que nos conduz, que vai abrir para nos conduzir para dentro da vida eterna, para dentro do paraíso. Ele é a nossa passagem, é a ele que devemos seguir, ele é nosso condutor, ele é nosso mediador único, o Messias, e a ninguém mais aqui na terra. Somente ele, o Salvador, o Messias, vai nos conduzir ao Pai. Obedeça ao Messias e a ninguém mais aqui na terra, meus irmãos e minhas irmãs. Leiam as Escrituras com mais calma e atenção. Vejam o quanto o sistema religioso engana vocês. Façam o que é correto.
Parem de chamar esses homens de pastor, porque eles não são pastor de vocês. Somente o Messias é pastor. Isso é bíblico, está aqui nas Sagradas Escrituras. Peçam entendimento para o Pai, enquanto é tempo, porque o tempo está se esgotando. Está próximo, meus irmãos, muito próximo. Vocês que seguem esses líderes religiosos, que seguem o sistema religioso, se vocês já passaram a prestar atenção que vocês chamam o Messias de mentiroso, e quem a Bíblia nos ensina que é mentiroso? Não é Satanás? Não é ele que é o pai da mentira? Então por que vocês que frequentam uma religião ficam chamando o Messias de mentiroso? Ah, meu irmão, mas como assim eu estou chamando o Salvador de mentiroso? Porque quando vocês acreditam nesses homens, ao qual dizem que um Deus veio aqui e falou com homens aqui na terra, vocês estão chamando o Messias de mentiroso. Porque ele avisa aqui na palavra. Vamos ler. João, mesmo capítulo que eu estava lendo, João 5, do verso 37 em diante. Olha o que o Messias fala. Por isso que eu digo, se vocês seguirem o Messias, o único pastor, vocês vão estar agindo da forma correta, indo para o caminho de vida eterna. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais, está escrito aqui. Jamais, em outras versões bíblicas diz, nunca tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ninguém, meus irmãos, nunca ouviu a voz do Pai, porque se vocês ouvissem a voz do Pai, carne e sangue, vira pó, se desintegra. Não suporta, nem muito menos vê a forma dele, porque a luz da glória dele é muito forte, carne e sangue não suporta. Também não tendes a palavra permanente em vós, vocês que acreditam no sistema religioso, nesses líderes religiosos, vocês não têm a palavra do Messias em vós. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vocês não acreditam no Messias. Está aqui escrito. João 5, verso 37 em diante. Quando vocês preferem acreditar nos líderes religiosos da sua religião, você está deixando de acreditar no Messias. Examinai as Escrituras. Olha o que a palavra pede. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A própria Sagrada Escritura, meu irmão, dá testemunho do Messias, da verdade, do verdadeiro Evangelho. Parem de pensar pela cabeça dos outros e passem a pensar por si próprios enquanto é tempo, porque a porta da graça está se fechando. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha o que o Messias diz, eu não aceito glória dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor do Pai. O Messias diz que não aceita glória dos homens, mas existe um, ao qual chamado Jesus Cristo, que o sistema religioso diz que tem que dar glória para ele, que tem que exaltar ele, e a palavra diz que os exaltados serão humilhados. Então, meus irmãos, vamos ler com mais calma e atenção. Peçam entendimento para o Pai. Assistam o vídeo de outros irmãos que também divulgam a verdade. Aproveitem enquanto vocês têm a oportunidade de conhecer a verdade para que se libertem na verdade. Até um próximo vídeo. Fiquem na paz. Que a paz de nosso Pai que está no céu e do Messias, nosso irmão mais velho, esteja com vocês, porque a hora está chegando. Está próximo, meus irmãos. Desse mundo está chegando ao fim. Parem, pensem, examinem as Escrituras, parem de seguir esse sistema corrupto, podre e maligno chamado religião. Fiquem na paz.